breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos os males, agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Ó, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje estou e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Paz seja convosco. Amém. Meus amados irmãos em Cristo, pela graça do Senhor, nos reunimos aqui no tabernáculo para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Portanto, vamos abrir a Escritura no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Diz assim a Escritura Sagrada: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Amém. Assentai-vos. Pela graça infinita do Senhor, nos reunimos no templo para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mais uma semana se passou e nós temos que agradecer a Deus, o nosso irmão Bortoluz, que tem colocado a mensagem em plena divulgação. Então, todos os cultos agora estão sendo gravados, né? E brevemente nós teremos a mensagem em tempo real. Estamos caminhando para o tempo real. Mas as pessoas podem acompanhar as mensagens umas 3 horas depois do culto, né? 3 horas depois aqui da gravação, ela já está aí no ar. Então, isso é uma grande bênção para todos nós. Deus tem nos dado a graça de transmitir o assento do Senhor. Enfim, nós estamos regozijando com tudo isso. E graças a Deus, pelo nosso irmão, eu chamo de editor, né? Editor-chefe. E o irmão tem feito isso por nós, pela mensagem, com uma finalidade precípua de levar o melhor para as pessoas. Amém? Eu sempre disse, repito, não sou um grande pregador, né? Mas eu tenho aperfeiçoado com o tempo. Bom, já se vão quase 18 anos, né? Já está na hora de aprender, né? Então, mas, digo para os irmãos, a gente está sempre em processo de aprendizado. Nós somos eternos aprendizes, né? E a cada dia a mensagem nos traz algo mais profundo. Essa semana eu contei lá em casa para os irmãos 2 visões que Deus me concedeu. Eu achei uma coisa muito interessante. E aquele dom de Daniel,
ali se manifestou. Quando alguém conta um sonho e a gente dá a interpretação à luz das Escrituras, é uma dimensão. Agora, nós sabemos que a pessoa sonhou e interpretar o que ela sonhou, quando nem ela está lembrando do fato, e apenas toma conhecimento quando entra aquele assunto, é muito glorioso. E Deus isso fez nessa semana. Fui a casa, orei pela professora Hortense, e lá tive essas visões de Deus. E o Senhor me revelou o sonho que ela teve. E foi uma coisa assim, extraordinária. Mas eu creio que são os dons de Deus manifestando na minha vida, na vida dos irmãos, e por nós colocarmos nossos santos pés. Mas nós vimos em várias mensagens que o dom é sem arrependimento, não é? E que os frutos, esses sim, precisam de arrependimento para que nós possamos alcançá-los. E Deus tem nos aperfeiçoado. Filipenses 1,6 tem acontecido nessa vida. O Senhor tem cumprido a sua palavra conosco, né? Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nós temos sido galardoados pelo Senhor por ter a felicidade da revelação da palavra. E aqui em Filipenses 1,6 ele diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, são constantes aperfeiçoamentos. A cada reunião de oração é um aperfeiçoamento. A cada momento que nos reunimos aqui no tabernáculo, no templo, para adorar o Senhor Deus, é um aperfeiçoamento. Então, Deus vai nos revelando o íntimo, o oculto e o escondido dos nossos corações, e a palavra vai discernindo as intenções, os pensamentos de cada coração. E isso tudo, no somatório geral, significa processo de restauração. Então nós estamos voltando à origem da palavra. Li um artigo esse dia aí que alguém dizia: precisamos de um profeta. Oh, nós temos a graça de tê-lo. Eles estão precisando, nós temos. Então nós temos que valorizar esse diamante que Deus nos deu, essa riqueza imponderável que Deus nos deu. Algo que nós não podemos medir, né? Não tem como medir isso aí. Então nós temos uma mensagem que ordena o nosso espírito, uma mensagem que cuida dos nossos erros, corrige as nossas falhas, evita nossas distorções, enfim, alinha o nosso espírito com a palavra, não combate a nossa carne. Então, meus amados, nós estamos na semana de Pentecostes. Eu quero, dessa plataforma bendita e santa, desse altar, agradecer aos irmãos pelas orações, o carinho das orações, elas são muito importantes. Completei agora no dia 4, no início, nos dias de Pentecostes, na festa da semana, 26 anos como cristão da palavra, 26 anos que a luz da vida pousou sobre a minha cabeça, e até aqui o Senhor tem me ajudado e me abençoado. Então nós estamos nesses dias de Pentecostes, o sinal de poder, o sinal do derramamento do Espírito sobre nós. E como Deus tem aberto o nosso entendimento nas últimas mensagens, para cada dia compreendermos ainda mais a hora que estamos vivendo. A gente sempre bate nessa tecla. Então, simplesmente, nós estamos descansando no Senhor. Nós somos na 7ª veste. Nós estamos totalizando hoje 1005 mensagens. Essa é a 18ª mensagem do 6º Adiel. Cada veste é um repouso, é um sábado. Nós descansamos nesse sábado bendito.
Por isso que eu digo, eu guardo o sábado, nós guardamos o sábado como um sinal e repousamos no Espírito Santo. Cada mensagem dessa é um sábado para nós. Cada selo que foi aberto, o outro grande sábado. Cada era da igreja, o outro sábado, para os eleitos chamados de Deus. Em todas as eras, Deus levantou seus chamados, seus eleitos, e os salvou. E nessa era da Odisseia, a era mais terrível, e sempre digo, nós estamos passando essa era, nós estamos nos escondo da era, nos resultados, né, terríveis da era. Era de transformações do planeta, época de transformações da galáxia, enfim, uma era tremenda. Mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. Então, nessa noite, o título dessa mensagem, eu creio ser a dimensão do esconderijo do Altíssimo. É exatamente o nosso grande repouso. Aí está o nosso grande repouso. Nós estamos na dimensão do esconderijo do Altíssimo. Se é um esconderijo, certamente ele tem o quê? Segurança. Se ele tem segurança, certamente que nós não podemos ser atingidos. Porque se nós estamos na dimensão do esconderijo do Altíssimo, certamente que nada poderá nos atingir. Nenhum vento de doutrina vai nos perturbar. Nós somos obrigados. Não vamos entrar em pânico, ainda que a terra mude de lugar, como diz o salmista, como parece que ela inclinou, né? Com esses movimentos sísmicos, a terra mudou. Aí que tudo isso aconteça, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. É o grande repouso do cristão. Não adianta nós sermos membros de igreja, possuímos uma carteirinha assinada por um bispo, um pastor, um ministro, um ancião, enfim, por um homem. Isso não é segurança. Isso é costume de igreja. E eles acabam pegando um costume, transformando em doutrina e transformando essa doutrina em uma fé. Paulo diz que nós não precisamos de carta de membro. Nós somos epístolas vivas do Senhor. Ora, nós para sermos epístolas vivas do Senhor, temos que ter o cidade de Abraão. Nós temos que ser parte do filho da promessa. A Bíblia diz que nem todos que são filhos de Abraão são filhos da promessa. Claro, havia os 12 príncipes de Ismael. Ismael não era a promessa. A promessa era de Isaac. E nós vimos nas últimas mensagens grandes coisas sobre a restauração de Abraão. Então, meus irmãos em Cristo, o Salmo 91 chegou até a ser idolatrado, ou é idolatrado. Quando as pessoas copiam essa parte da Escritura, fixam na parede e tem aquilo como a sua segurança. Ó, abrimos a Escritura, deixamos aberta em nossas casas, não é uma atitude que não traz segurança. Agora, quando nós meditarmos no Salmo 91 e o exercemos, aleluia, glorificado seja o Senhor, aí sim, aí nós vamos encontrar a segurança. Vai abrir espaço para nós ficarmos no esconderijo do Altíssimo. Mas enquanto ficarmos apenas fixando a parede e abrindo ali na página e vamos dormir no sono espiritual, não se fez nada. Nós temos que praticar, temos que exercer aquilo. Então a sombra do Onipotente é o mais perfeito refúgio, é uma fortaleza imbatível e, acima de tudo, completa. Ela é a perfeita confiança de um cristão da palavra
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estarmos nesse abrigo, nessa dimensão, é muita glória. Mas quem pode ficar nessa dimensão? Apenas os filhos de Deus. Provérbios, capítulo 29, ele diz o seguinte, 28, perdão. Provérbios 28, versículo 18. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. E qual é a lei de Deus? Velho e Novo Testamento. Quem não vive a lei do Senhor, até a oração dele é abominável. Isso é uma síntese do Senhor. Então, para nós estarmos à sombra do Onipotente, nós precisamos ser filhos de Deus. Nós, enquanto estamos nesse princípio carnal, nós somos ausentes de Deus. Mas Deus nos deu a graça do sinal glorioso do batismo, do sinal da redenção, do sinal de justiça. Então, quando nós descemos as águas, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, nós recebemos o dom do Espírito Santo, a graça de ser filho de Deus. Que dimensão bendita! Então, esses filhos de Deus têm o privilégio de poder ficar no esconderijo do Altíssimo, ficar ali na sombra do Onipotente, debaixo da sombra. Uma vez que a completa revelação de Deus, ela é escudo e broquel. O salmista diz, realmente, a revelação de Deus é que nos dá força para vencer o mundo que está. É a revelação de Deus que nos dá condições de suportar as investidas, os espíritos de engano. Que sem esse escudo, nós não temos como nada fazer. Mas tem uma coisa importante ainda. É o Senhor que peleja por nós. Ele peleja, batalha por nós. Mas para ele batalhar por nós, é necessário que o nosso espírito esteja ordenado com a Escritura. É igual o maestro. Ele deu um movimento com a batuta, o músico sabe o que o maestro está querendo dizer. Tem que haver o quê? Sintonia. E como pode haver sintonia do Filho de Deus com Deus? Através das Escrituras. E como nós podemos chegar assim? A fundo das Escrituras? Através de um profeta. É de dimensão em dimensão. O profeta é uma dimensão do Senhor Deus. Ele é a chave que Deus concede a nós, para nós irmos até a porta e abri-la. Profeta de Deus. Então, ficar nessa dimensão, diz a Escritura, que é a completa revelação de Deus nas nossas vidas. Destaque, viver a mensagem revelada é um privilégio inaudito do cristão da palavra. É uma coisa bendita. Logicamente que a nossa segurança não está em ser membro de igreja, está sentado nessas cadeiras, nos nossos antigos bancos. Não, nós somos membros de Cristo. Mas para nós sermos membros de Cristo e estarmos na dimensão do esconderijo do Altíssimo, nós temos que descer as águas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Voltamos para as águas de novo. Deus sempre faz a gente voltar lá para as águas. Por que Deus faz a gente voltar para as águas? Para nós refletirmos, para nós analisarmos, fazer uma análise profunda, uma análise do balanço da nossa vida espiritual, se realmente nós estamos nas dimensões que Pedro falou, nas dimensões da estatura de um varão perfeito. Logicamente, como diz, a nossa segurança não está em ser membro de igreja, mas ser membro de Cristo. Nós estamos sendo considerados a menor igreja do mundo. Nós não temos nenhum membro na igreja. É a única igreja do mundo que não tem membros. Não. Nós somos membros de Cristo. Isso é um recorde mundial. Porque a ideia é quantidade, e não qualidade. Nós não temos aqui membros de igreja. Ninguém
é obrigado a vir sentar nessas toscas cadeiras, né, e ouvir a mensagem. Não. Agora, se você está sentado em lugares celestiais em Cristo, oh meu amado, louvado seja o Senhor, fica aqui com a gente, ajude-me nessa mensagem. Às vezes é fácil, se você não tem uma boa igreja para ir, um lugar para se reunir, vem aqui, nós estamos prontos para nos amar um ao outro. Nós nunca vai ser membro nosso aqui, não, nós não temos poder de salvação, nós precisamos de um Salvador. Amém? Amém. Nós precisamos de um Salvador. Mas, amados, vamos prosseguindo com essa mensagem. Aí Lucas capítulo 1, versículo 35, diz a Escritura: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirás com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Maria, a igreja bendita, a igreja que restaurou Eva, que caiu lá no Éden, a igreja restaurada, ela repousou debaixo da sombra do Onipotente. E ela também é um tipo de restauração. Ela é uma graça bendita que Deus nos concedeu. O exemplo da verdadeira igreja. Portanto, ela restaurou Eva, que foi corrompida lá no princípio. Maria também não era jovenzinha, como dizem, ela era avançada de idade. Ser virgem não significa ser jovem. Não. Ser virgem significa uma pessoa, uma mulher que não foi de nenhum varão. Então ela é virgem. Isso não significa que é nova. Como dizem as fotografias dos pintores, né? Retratam Maria com uma jovenzinha. Não, ela era avançada em idade. Amados irmãos em Cristo, essa passagem aqui de Maria, a igreja que restaurou Eva, o exemplo de Sara, ela nos faz levar, ela nos leva até Jó, para nós meditarmos nessa graça bendita que Maria recebeu, que lamentavelmente colocaram ela como deusa. Não, ela também precisava de um Deus, um Salvador. Ela não é nenhuma deusa, ela é um exemplo a ser seguido por todas as mulheres, né? Ela é uma mulher digna, mulher bendita. Ela aplicou o sangue de Deus. Já pensou que graça maravilhosa? Então veja, se ela representa a igreja e ela aplicou o sangue de Deus, meus irmãos, então a igreja tem que aplicar o quê? O sangue do Cordeiro, para dar luz a quê? A filhos de Deus. Mas como que uma igreja reunida, que são as pessoas, não possui o sangue, não abriga o sangue de Deus? Como é que ela pode gerar filhos de Deus? Não há como. Como uma igreja quer gerar filho de Deus, se ela quer levar a palavra? Quando o profeta diz que a palavra vem para a igreja. Paulo fez essa pergunta, né? A palavra vem de vós ou vai para vós? A palavra vem para a igreja. A palavra que conduz a igreja. Amém? A palavra que conduz a igreja. Mas nós podemos voltar um pouquinho no tempo, no espaço, e meditar naquelas duas conferências que já falamos, lá de Jó. Vamos ler o capítulo 1, versículo 6 de Jó. Jó 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então Satanás, ele queria tomar conhecimento do teor daquela conferência. Mas aconteceu um fato sublime ali. Um fato sublime. E a gente, como uma pessoa que medita na Escritura, pode fazer inferência. Satanás, ao ser interpelado por Deus, ele ficou
ficou cego no seu entendimento. Ele não viu mais nada, porque Deus é luz. Deus é luz. Os filhos de Deus naquela hora ficaram o quê? Ocultos. Ficaram debaixo da sombra do Onipotente, debaixo daquela luz tremenda. Sombra que dava luz. Que coisa, sombra celeste, sombra de brilho. Então a sombra do Altíssimo foi o tempo que abrigou os filhos de Deus. Destaque Satanás não enxergou nada e ele entendeu que a resposta era Jó. Ora, quando Deus fez sombra sobre Maria, aleluia, a ocultou também aos olhos dos inimigos, aos olhos dos espíritos de erro, aos olhos de todas as potestades. Não entenderam nada também. Veja que Herodes procurou eliminar o Filho de Deus, mas foi procurando em tudo quanto era Maria que ele encontrou pela frente, ele foi procurando em todas quanto as mulheres, mas onde ele estava oculto, não conseguiu fazer. Ninguém consegue destruir Deus. Então veja, meus amados irmãos em Cristo, então vamos guardando tudo isso nos corações. Uma certa oportunidade, o profeta Abraão também ficou abrigado pelo Senhor Deus. Deus fez sombra sobre Abraão. Isso está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 17. Está aqui. 15, 17. Diz a Escritura: e sucedeu que pôs o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas piedades. Olhem só, Abraão repousou sob a sombra do Altíssimo, quando Deus, de uma forma bendita, revelou que ele, Abraão, seria pai de nações. Aqui temos a restauração física de Abraão, o grande profeta de Deus, um homem de uma fé extraordinária. Também ficou debaixo da sombra. Nós estamos debaixo da sombra. Aleluia! Vai meditando. Maria, Jó, Abraão. Agora veja, o forno de fumo é o incenso, o aroma, a graça da oração. Já a tocha de fogo é a palavra revelada. E a escuridão, a sombra do Onipotente. Veja que dimensão gloriosa, infinita. Abraão estava em repouso. É como já disse, ele foi restaurado fisicamente. Abraão, vem aqui a palavra. Abraão, meus irmãos, é o próprio poder apostólico que manifestar-se-á daqui a alguns dias. Porque quando ele estava com 100 anos, ele ficou admirado de que ele poderia gerar um filho. Mas ele, com 86, já havia gerado um, Ismael, com Agar. Chegou aos 100, aí veio o filho da promessa. Mas veja, quando Sara, Deus recolheu Sara, o que aconteceu? Ele teve uma outra esposa, 6 filhos com ela, e ele já estava, ele viveu depois que Sara morreu 48 anos, não é assim? 48 anos ele viveu, porque ela morreu com 127, não é assim? Nesses 48 anos, mais 6 filhos vieram. Então Abraão teria que estar debaixo da sombra do Altíssimo. Amados irmãos em Cristo, essas escrituras, elas nos animam a prosseguir e não tememos o que vem aí. A mudança política, econômica, religiosa e social do mundo está a pleno vapor. O poder das trevas se agiganta a cada momento. Querem deturpar de todas as formas a Escritura Sagrada. Chegará tempo
que eles vão começar a recolher as Bíblias também. Mas o salmista diz, Salmos 119, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, por isso que nós temos que ser cristãos sobrenaturais e não carnais. Mas vamos em frente, meus amados irmãos em Cristo. Agora, então vamos voltar de novo lá para Lucas, onde Deus revelou que fez sombra sobre Maria. Olha um outro caso tremendo aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a Escritura. 1:5. Aqui. 1:5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Lendo o texto, a gente depara que Zacarias e Isabel eram avançados em idade. E ela, além de avançada em idade, era estéril. Ela não podia dar à luz filhos. Mas quando Zacarias foi exercer o sacerdócio, né, segundo o costume sacerdotal, ele era da ordem de Abias. E Abias, o sacerdote, ele exercia o seu ministério na 8ª hora da noite. Então ele entrava no templo pela madrugada, no horário natural, vamos dizer assim, 2 horas da madrugada. Então nesse horário, na madrugada, Zacarias entrou. E a Bíblia diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. E certamente que Zacarias teve essa felicidade. Então veja que o incenso, o fumo, ele é a graça, meus irmãos, das orações dos santos filhos de Deus. Como é maravilhoso o cristão que vive em oração. Então, portanto, Zacarias entrou na dimensão de um estado de graça através da oração e começou a louvar o Senhor naquela madrugada. Mas veja que ele e a mulher eram avançados em idade. Quando Deus visitou a Zacarias, enviando o anjo Gabriel, o anjo da revelação, ele trouxe uma mensagem para Zacarias, e o mesmo foi restaurado, juntamente com a sua esposa, a sua mulher, Isabel. E ainda disse o anjo Gabriel, que esse filho dele seria profeta do Altíssimo, e diz o versículo 17, irá diante dele com o espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ele era um dos Elias que viria. João Batista, o profeta do Altíssimo. Nós poderíamos ir por aqui agora. Nós poderíamos falar do outro Elias. Nós poderíamos voltar um pouco atrás e falar sobre Malaquias, as profecias de Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, os 2 Elias que viriam, um para converter o coração dos pais aos filhos, e o outro para converter o coração dos filhos aos pais. Então, uma coisa tremenda, porque Isabel e Zacarias ficaram debaixo da sombra do Onipotente. Eles ficaram, aleluia, na dimensão gloriosa do esconderijo do Altíssimo. Isso é graça. Eles estavam debaixo da graça. Então, o que é repousar sob a sombra do Onipotente? O que é isso? É ter a palavra revelada nos nossos corações e exercê-la em espírito e em verdade. Assim sendo, então quando nós podemos ser restaurados? Quando nós repousarmos sobre a sombra do Onipotente. Não há outra forma de sermos restaurados. Notem que só recebemos o dom do Espírito Santo, que é
assombro do Onipotente através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro batismo. Aí voltamos para as águas. É impressionante, né? O batismo em nome de Jesus Cristo é o início da santificação. Mas, irmãos em Cristo, Deus, na sua sabedoria, na sua graça infinita, Ele nos traz algo aqui para nós meditarmos até uma outra vez, em outra mensagem. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, primeiro capítulo, segundo versículo da Bíblia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Notem que a face das águas estava sobre a sombra do Altíssimo. Quando Deus começou a revelar as dimensões e disse: haja luz, e houve luz. Então a luz foi a primeira grande dimensão para nós ficarmos debaixo dos esconderijos do Altíssimo, dentro dos esconderijos do Altíssimo. Pô, mas isso aí Deus fez com Moisés. Deus foi glorioso com Moisés. Deus abençoou Moisés. Aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 21, diz assim: e o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Simplesmente Moisés ficou à sombra do Altíssimo e recebeu a revelação da palavra do Senhor Deus. Não há outra forma de receber a revelação de Deus se nós não estivermos, meus irmãos, nessa dimensão. Não adianta ser membro de igreja. Ser membro de igreja não é segurança. Pastor, assinar sua carteirinha, muito menos. Não. Viram os cultos, todos os cultos? Também não. Então onde está a nossa segurança? Na revelação de Jesus Cristo. E como temos essa revelação? Quando Deus nos envia um profeta com a mensagem, com o espírito de profecia, abrindo o entendimento dos filhos de Deus. Aí sim. Então simplesmente Moisés ficou sob a sombra do Altíssimo e recebeu a revelação da palavra. Entendemos que o homem possui um espírito, mas é a inspiração de Deus que o faz ser sábio, faz ele ser um entendido. Deus é que faz isso, né? Mas, amados irmãos de Cristo, vejam a sombra ali em Maria, a sombra ali com Abraão, a sombra ali com Agar no deserto, a sombra 40 anos com os filhos de Deus em pleno deserto, a sombra do Onipotente, a graça, a revelação de Deus. E hoje não tem sido diferente. Mas eu quero voltar ali com Moisés um pouco. Abra aqui Êxodo 14, versículo 19. 14, 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, ia atrás deles. Também a coluna do número se retirou diante de Deus e se pôs atrás deles. O anjo, o sinal de Deus, ia na frente, mas Deus colocou o sinal atrás do povo. A sombra do Onipotente ficou atrás. Ela foi luz para Moisés e cegueira para o exército inimigo. Graça para Moisés, desgraça para o outro. Então, a mensagem do profeta, ela é bênção ou maldição. A mesma palavra, é bênção ou maldição. Muitos chamam isso que nós pregamos de fanatismo. Se quiser fanatismo. Porque eles não querem viver o assim do Senhor. Liberalidade não significa a graça divina, não. Fanatismo é loucura. Nós não somos loucos. Pessoas equilibradas. Sim, somos loucos pelo Senhor. Desequilíbrio para eles. Né? Mas veja, o anjo se colocou à frente, meus irmãos. No início, Deus pegou o anjo, colocou atrás, cegou a Faraó e seu exército.
E Moisés seguiu em frente. Se nós pegarmos uma lanterna e colocar na nossa frente, nós vamos chegar perfeitamente. Mas se invertermos, colocar a lanterna nos nossos olhos, ainda que seja uma luz fraca, nós não enxergaremos nada. Então Deus tirou a luz da frente e colocou a luz atrás. E Moisés seguiu com o povo. E Marcos 16, 17 diz: e em sinais seguirão os que crerem. O sinal seguiu os que estavam crendo. E não os que estavam crendo seguiram o sinal. Interessante isso. Amada, a mensagem é cegueira para os que estão de fora, luz para nós. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Os sinais vieram atrás do profeta. O profeta veio na frente. Então os sinais seguem os que creem. Se há um profeta, em quaisquer circunstâncias, sinais se manifestarão, seguindo a mensagem em espírito e em verdade. Sempre haverá os sinais. Hoje esse dia a irmã estava lá com a enfermidade no braço, não podia mexer nem o braço. Impus minhas mãos sobre ela, orei, pus minha mão direita sobre ela e orei, repreendi aquilo, e levanta o braço, ela não, mais nada, nenhuma dor. Isso é um milagre, isso é um sinal. Sinal. Mas nós não podemos seguir esse sinal. Esse sinal tem que seguir a nós. Aleluia. O que acontece na denominação? Eles seguem sinais, meus irmãos. Ó, tem um homem ali que está orando, está acontecendo isso e aquilo outro. A multidão vai por cálculo, para ver o sinal. O importante é você seguir. Deixe o sinal atrás. Isso é muito importante, muito glorioso. Talvez muitos até não entendam o que significa isso. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo, claro. São ferramentas de trabalho, são sábados para nós. Nós repousamos nos 9 dons do Espírito Santo. Nós repousamos nos 9 frutos do Espírito Santo. Mas nós não podemos seguir as sinais. Não. Sinais devam nos seguir. Agora, Mateus 17, 5, ali também um fato extraordinário. Nós podemos abrir a escritura aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 5, e meditarmos com profundidade nisso aqui. Olha aqui. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa nos cobriu, e da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho, meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai, eis meu filho amado, onde eu habito. Louvado seja o Senhor. Deus habita na sua própria sombra. Aleluia. Assim sendo, a nuvem está em 2 dimensões: luz para os eleitos e trevas para os incrédulos, cegueira para a incredulidade. O profeta, ele é o embaixador do Senhor. Deus é quem o capacita. Deus é quem o capacita. Então, ele vem com uma mensagem profética, e os sinais vão seguindo a esse profeta. A sua mensagem, como diz, é vida ou morte. Vida para os que creem, morte para os que não creem. Amados irmãos em Cristo, louvado seja o Senhor. Mas houve uma situação que Deus colocou a sombra à frente de Moisés. Deus colocou o sinal na frente de Moisés. Por que Deus fez isso? Está lá em Êxodo 13, 21. Os sinais não seguem o profeta? 13, versículo 21. 13, 21. Aqui. E o Senhor ia diante deles, e de dia numa coluna de nuvem, para se guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo à noite. Agora imagine, meus irmãos em Cristo, Deus estava naquela coluna ali, Deus na sua própria sombra, né? Deus guiando o
povo por um caminho. Mas, amado, ele estava em cima, ele estava na frente, ele estava atrás, estava embaixo. O que é isso? O esconderijo do Altíssimo. E se ele não tivesse, Moisés não tivesse nesse esconderijo, não cumpriria a missão. Seria humanamente impossível viver 40 anos conduzindo um povo rebelde. Quanto mais de serviço dura. Mas Deus colocou o profeta ali dentro. E todos que levantaram contra ele, pereceram. E ele foi cumprindo a sua missão. Eu li agora há pouco, espiritualmente, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no coração para eu não pecar contra ti. Ora, o homem espiritual, meus irmãos, olha aqui agora, o homem espiritual faz sombra para o Espírito Santo. Pois vela o Senhor, que é a palavra, para viver o assim diz o Senhor. Ora, o que é o homem espiritual? O templo do Espírito Santo. Olha que graça que Deus nos deu. Ora, a responsabilidade que o Senhor nos deu, de nós sermos uma pequena dimensão, para abrigar a grande dimensão. O pequeno abrigando o grande. O simples abrigando algo fabuloso que é o Senhor. Mas a Bíblia diz que o nosso Espírito é templo do Espírito Santo, que fez sombra sobre Maria, que fez sombra sobre Abraão, fez sombra sobre Jó, fez sombra sobre os filhos de Deus. Então nós não podemos adorar a Deus pelo nosso vestido carnal, e sim pelo homem espiritual, o homem interior. E Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. Amados irmãos em Cristo, o homem espiritual aplica o Espírito Santo. Aí está o templo do Espírito Santo. Imagine uma vez, como Deus imputou sobre nós tanto amor, como Deus honrou o homem espiritual de cada um de nós. E nós, será que estamos honrando ao Senhor Deus? Será que nós somos gratos ao Senhor Deus por essa bendita ação do Todo-Poderoso? Eis a pergunta. Agora, cerrando tudo isso, Judas, lá no versículo 12, ele diz assim: essas são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando a si mesmos em temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas duas vezes, mortas, desarraigadas. Amados irmãos em Cristo, descansem na sombra do Onipotente. Há muitas nuvens sem água, há muitas estrelas errantes, mas há um povo que adora o Senhor Deus em espírito e verdade. Há um pequeno grupo desejoso de servir ao Senhor. Os dias são maus, as horas são difíceis, o poder das trevas a cada dia aumenta, os valores morais estão sendo colocados em planos inferiores, a dignidade da família tem sido violada, o civismo do povo desaparecendo. Mas uma coisa eles não podem deter: é a graça do Senhor na vida dos eleitos e chamados de Deus. Diz o salmista que o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência. Então, nós estamos abrigados nessa dimensão, o esconderijo do Altíssimo, que muito bem retrata o Salmo 91. Deus tem feito sombra sobre nós. Amém? Amém. Graças a Deus. E tenho certeza, mais do que absoluta, que Ele peleja por nós, e nós somos mais do que vencedores. E aquela mensagem da paz que o irmão me mandou, achei muito importante. As águas bravias, as montanhas tremendo todas,
passarinhos no ninho, cantando e brincando, como se nada estivesse acontecendo. Então, o que é a paz? É a segurança em Cristo Jesus, nessa hora tão conturbada à nossa volta. Tudo à nossa volta é terremoto aqui, terremoto ali, terremoto social, terremoto econômico, AIDS religiosa e tantas coisas. E Deus nos guardando, Deus nos protegendo. Então nós vamos em paz, quando à nossa volta, ao nosso redor, os espíritos numa confusão tremenda. E a gente no meio dessa tempestade. Aí que está a graça, aí que está a paz. Então o que é a paz? Equilíbrio, quando tudo à nossa volta perdeu a razão de ser. Que Deus nos abençoe e que a graça, o poder de Deus esteja em cada coração. E creio, nós somos a geração do arrebatamento. 2012 vem aí, né? Como eles falavam, o ano 2000 vai chegar, e vai acontecer isso, aquilo, outro, tal, tal. Profecias depois de profecias. Amado, ninguém pode mudar a profecia escriturística, e nós vamos ficar com ela. Se o 8º silêncio ainda não terminou, 2012 não vai perturbar nem a mim, nem a ninguém. Mas eles vão fazer uma guerra psicológica muito grande. Muitas pessoas deixarão de crer em Deus por causa das profecias do Balaão da época, por causa dos Caíns, autoridades do momento. Oh, meu amado irmão em Cristo, nós vamos repousar debaixo da sombra do Onipotente. Louvado seja Deus. Nós vamos ficar guardados pelo Senhor, livre dessa contaminação, livre da AIDS religiosa, que eu vou falar aqui com os irmãos numa reunião sobre a AIDS religiosa. E até eu quero que o irmão me traga algumas informações sobre a própria enfermidade. Essa doença que aí está, ela é religiosa e ela é espiritual. Então, amados, nós estamos tranquilos. 2012 começa a última semana do 8º silêncio. As nações vão procurar mudar suas leis, procurar, enfim, muitas mudanças. Muitas mudanças haverão em todo o setor da sociedade, mas a Escritura não mudará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra não mudará. Deus abençoe e fiquemos em pé em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um. E medite nessa Escritura e procure viver o assim do Senhor. Nós somos a geração do arrebatamento. Amém.